Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Gente, como vocês estão vendo, o tema hoje do nosso assunto, do nosso diálogo, dessa mensagem é santidade. Deus é santo. Eu gostaria de convidá-los a ler Levítico, capítulo 19, verso 1 e o verso 2. Diz o texto, e você pode acompanhar na tela, se você quiser, na sua Bíblia, né? Mas diz o texto o seguinte: disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Bom, nós queremos então tratar de santidade. E logo de cara, nestes dois versos, duas verdades já ficam escancaradas para nós. A primeira verdade é que Deus é santo. A segunda verdade que está aí é que é a vontade de Deus que sejamos santos também. Então, é muito fácil você logo perceber isso neste texto. Essas mesmas verdades que estão neste texto, elas são lembradas, reportadas e trazidas novamente, reafirmadas no Novo Testamento. Nós temos mais de um texto no Novo Testamento que reafirma esta verdade. Entretanto, eu vou ler com vocês apenas 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, ele está se referindo a Deus, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aí Pedro se volta, se reporta ao texto de Levítico, para fazer esta afirmação. Bom, diante dessas duas verdades, isto é, Deus é santo e que a vontade dele é que sejamos santos, diante dessas duas verdades, nós temos então duas perguntas. A primeira pergunta é: o que significa dizer que Deus é santo? A segunda pergunta é: o que Deus espera de nós ao nos chamar a sermos santos? Nessa noite, eu vou apenas tratar da primeira pergunta. Isto é, o que significa dizer que Deus é santo? No próximo domingo, nós vamos ter o nosso culto de missões. E todo culto vai abordar esse tema, missões. No culto seguinte a este, então, eu volto para esta segunda pergunta. Portanto, eu não vou trabalhar e não vou deter-me muito no aspecto da nossa santidade, mas olhar o que significa dizer que Deus é santo. Esse é o primeiro ponto, então, desta mensagem. A palavra hebraica para santo é a palavra kadash ou kadosh, pode-se dizer. Esta palavra, ela deriva da raiz kad, que significa cortar ou separar. No grego, as palavras ágios, ósios e as palavras hieros, no Novo Testamento, então, é usada para significar a mesma coisa: separar. Então, tanto santo no hebraico, quando falamos de santo no grego, tem o mesmo princípio, tem o mesmo significado, que é a ideia de separar. Destas palavras, nós temos a palavra santificação, também, é muito usada a palavra consagração, consagrar, que é a mesma origem, e vem essa ideia de separar algo. Quando nós dizemos que nós estamos consagrando,
nós estamos fazendo exatamente o que mostra aí para nós. Nós estamos tirando um pedaço do todo. Isto significa que este pedaço é santo, ele é consagrado, ele é separado. Esta é a ideia de separação. Esta é a ideia que nós temos de consagração. Quando nós dissemos então que algo é consagrado, é separado, santificado, esses termos, nós estamos retirando aquele algo do todo para uso exclusivo para Deus. Essa era a ideia que existia. Mas quando nós estamos falando de santidade de Deus, isto é, Deus é santo, Deus é separado. Essa é a premissa, eu vou chegar lá. Mas eu gostaria de levantar apenas algo aqui, aproveitando esse momento, que já que falamos de consagrar, de santificar, porque isso era muito comum no Antigo Testamento. Quando nós adentramos, por exemplo, no tabernáculo, ou em outras passagens bíblicas, Deus mandava você separe, determinadas coisas, objetos para mim, e aquilo podia ser usado exclusivamente para Deus. Então isso era muito comum. Se essa caneta fosse separada, só o sacerdote usava para o serviço do Senhor. Isso acontecia no Antigo Testamento. Mas foi trazido, preste atenção nisso, foi trazido de forma errada esta verdade ensinada por Deus para o nosso tempo. Ainda hoje, pessoas consagram casas, carros, outros objetos, empresas. Nós vamos consagrar o violão, nós vamos consagrar, isso vai ser objeto exclusivo para Deus. Nós temos uma noção errada quando fazemos isso, porque as pessoas, quando fazem isso, elas acreditam que elas estão trazendo proteção sobre isso. Por isso que as pessoas, por exemplo, passam com seus carros no dia lá, não sei de quem, porque, desculpa, eu não sei mesmo quem é, para ir lá consagrar lá, para o santo, aquela coisa, porque ele pensa que a partir dali, eu consagrei para o divino, agora esse carro ninguém mais vai roubar. Esse carro não vai mais ser batido. As pessoas trazem uma concepção errada desta ideia de consagração, de santificação. E nós também, evangélicos, temos algumas coisas assim, a gente traz essas concepções erradas, e alguns tiram proveito disso. Você já deve ter usado e visto, por exemplo, algumas pessoas orarem por um copo d'água e dizer, nós estamos consagrando esta água para o Senhor, e agora que se você beber desta água consagrada ao Senhor, a sua vida toda vai ser curada. Por quê? São coisas distorcidas daquilo que Deus queria ensinar com consagração, e que hoje chega a nós de formas distorcidas. As pessoas fazem distorções disto, isso foi trazido de maneira errada, e eu quero que você entenda bem, a bênção de Deus, ou a proteção de Deus, ela alcança aqueles que o obedecem. A bênção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela flui sobre todos aqueles que dão ouvidos à sua palavra e as pratica. Você não necessariamente precisa que alguém consagre para você um copo, uma foto. Se você simplesmente viver o que Deus lhe ordena viver, a bênção de Deus fluirá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas, todas as outras coisas que necessitam, Deus diz que acrescentará. O propósito da consagração no Antigo Testamento, da santificação que era ensinado, daqueles objetos todos, por exemplo, do tabernáculo, no templo, era ensinar a mim e a você que quando uma vida fosse salva, alcançada pela graça de Deus, essa vida deveria viver com o propósito único de glorificar a Deus,
de promover louvor e honra ao nome de Deus. A ideia que Deus tinha de consagrar aqueles objetos é para que eles entendessem que tudo que pertencia a Ele deveria honrar e louvá-lo, e assim que Ele nos santificasse e colocasse sobre nós o seu Espírito, nós deveríamos entender que a nossa vida era exclusiva agora para Ele. Nós somos o objeto que Deus consagrou, nos separou para sermos propriedade exclusiva dEle. Fomos feitos santos para Ele. Bom, dito isso, eu vou voltar então lá agora para a ideia que nós estávamos primária da palavra santo. Deus é santo. A palavra santo, né, que nós falamos aí, kadosh, ou mesmo as palavras gregas que trazem o mesmo significado, como eu mostrei para vocês, ela se refere a uma posição relacional. Antes de você pensar nisso como algo moral e ético, ela trata de uma posição relacional, como esse desenho que vocês estão vendo. Quando nós dissemos que Deus é santo, nós estamos dizendo que Deus não tem comunhão com o pecado. Imagine esse todo como o mundo, e o mundo tem pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Significa que Deus não faz associação nenhuma com o pecado. Quando nós estamos dizendo santo, então nós estamos primeiro falando da posição relacional de Deus com o pecado. Deus não se associa, ele não tem nele mal algum, ele é pleno, puro, então Deus não se mistura com o pecado. Essa é a ideia primária desta palavra, por isso é separado, é santo. Ao responder à pergunta que nós falamos, o que significa dizer que Deus é santo? Então nós estamos dizendo, primeiro, que Ele é separado, é uma posição relacional do pecado, e em segundo lugar, que Deus dedica-se a defender a sua glória. Então eu vou explicar isso para vocês nessa noite, e para que eu possa explicar isso, eu vou usar a figura do tabernáculo para vocês, tá? Então eu peço mesmo que vocês estejam bem comigo aqui, atentos, para que você acompanhe aquilo e entenda o que eu quero falar. Vocês estão vendo aí o tabernáculo. O tabernáculo, como vocês podem ver, é uma tenda retangular, grande, tá? Feita de várias camadas de cortinas. Então eles vinham com uma cortina, depois vinham com outra cortina, iam colocando camadas de cortinas, apoiada em algumas colunas de madeira, tá? Revestidas com metais preciosos, e usava-se muito ouro. À volta da tenda, havia também um pátio, como vocês estão vendo lá, aquele pátio todo retangular, que também é delimitado por cortinas. Você tem pequenas colunas, e a cortina então vai passando nessas colunas, e esse então era o tabernáculo. O povo ele ficava no pátio que vocês estão vendo ali, onde tem aquelas duas figuras, o altar do holocausto, ou também chamado altar de bronze, e aí do lado a bacia de bronze. O povo, quando chegava, ele ficava nesse pátio. Os sacerdotes então recebiam o cordeiro, né, o animal que eles traziam. Esse animal era imolado, né, como vocês podem ver aí na figura, nesse altar. Depois, terminado, o sacerdote lavava as mãos nessa bacia de bronze. E o povo não entrava dentro da tenda, tá? E eu já falo isso para vocês. Dentro desta tenda, mudando um pouco para outra foto, dentro da tenda, vocês veem, existia também aqui o altar com os pães da preposição, o candelabro, né? E o altar do incensário e a arca da aliança, como vocês estão vendo. Esse é o tabernáculo. Mas esse tabernáculo, ele traz para nós, então, alguns ensinos a respeito dessa questão da santidade de Deus. Como eu disse para vocês, a primeira lição que nós vamos ter aqui é que Deus não tem comunhão com o pecado. Por meio do tabernáculo, Deus estava ensinando que Ele era, é e sempre será santo. Quando dizemos que Deus é santo, estamos dizendo que Ele é
puro, não há em Deus mal algum. Estamos dizendo que Ele é perfeito, Deus é reto em todas as coisas, não há em Deus erro, não há em Deus distorção. Por causa do pecado, ninguém podia entrar no santo lugar. Eu vou pedir a gentileza só de voltar a imagem de novo, por favor. Olha, aqui nós temos uma cortina que nós chamamos de véu. Essa cortina, ela fechava tudo aqui, né? Aqui no desenho está aberta para que a gente possa enxergar dentro. Este espaço é chamado de lugar santo. Somente os sacerdotes entravam neste lugar. O povo não podia entrar. Neste espaço que era fechado, que estava a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus, ninguém adentrava, somente o sumo sacerdote, e ele podia entrar nisso uma vez por ano, depois dele passar por uma série de rituais de purificação. Então, o que nós aprendemos com isso é que Deus, Ele queria mostrar o quão santo Ele é, o quão perfeito Ele é, de tal forma, então, que não se podia chegar a Ele em pecado. Primeiro você passava pelo altar de bronze. Naquele altar do bronze era oferecido o cordeiro para que você pudesse ter seus pecados purificados, perdoados. O sacerdote fazia isso por você. Aí o sacerdote depois lavava as mãos na bacia de bronze, e o sacerdote então adentrava no lugar santo, e ali então ele intercedia por você. Você ficava no pátio, né? Ali ficava todo o povo, os judeus, e se você estivesse lá nesse tempo, aí o sacerdote depois voltava e te dava a bênção sacerdotal, e você ia para sua casa dessa forma, mas você não entrava nesse lugar santo, porque Deus é santo, e Deus estava ensinando isso, que Ele não se associa de forma alguma com o pecado. Essa era a grande lição do tabernáculo para com o povo, e por causa então do pecado, ninguém entrava naquele local. Agora, com o passar dos anos, nós temos o primeiro erro que aconteceu. Deus estava ensinando que Ele era santo e que nele não existe associação, não existe nada que o ligue ao pecado, não existe mal algum, não existe imperfeição, não existe defeito em Deus, não existe nada. Entretanto, quando Deus estava ensinando isso ao povo, o povo, com o passar do tempo, começou a entender e trazer para dentro de si a concepção que Deus não se relacionava com os pecadores. Deus era tão santo, que era preciso passar por todos aqueles rituais, talvez no pensar deles, e ainda assim não podia chegar na presença lá da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Então, eles começaram a conceber, não, um pecador não pode ter relação com Deus. E aí começaram a entender que Deus não se relacionava com o pecador. E os judeus, com essa distorção, foi criando uma religião onde monopolizaram a graça de Deus. Se você quiser alcançar a graça de Deus, você precisava então, claro, passar por todos os rituais que eles exigiam na lei. Aí você então se tornava aos olhos deles um judeu, e aí você ia para este altar, enfim, fazer todo esse processo, para que Deus pudesse te ouvir, para que Deus pudesse te receber. Mas no olhar deles, então, todo gentil era um pecador que não tinha salvação, então eles começaram a achar que Deus veio só para eles. Deus veio para nós. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos o povo de Deus. A lei foi dada a nós. E eles começaram a olhar, vamos dizer assim, os outros povos de cima para baixo. Eles foram criando esse tipo de coisa. Esse foi um primeiro erro. Monopolizaram a graça de Deus e colocaram um jugo pesado demais para aqueles também que desejavam servir a Deus. E aí eles separaram até entre eles, mais tarde, aqueles que mereciam ou não a graça de Deus. Os publicanos, mesmo sendo um judeu, para ele não era aceitável. Eles começaram a subjugar as pessoas, usando do conhecimento que eles tinham da lei.
E eu quero dizer para vocês que hoje também nós temos religiões e igrejas que se dizem detentoras da salvação e do poder de Deus. Monopolizam a graça de Deus, tornando as pessoas dependentes de suas orações e de suas bênçãos. Trancaram Deus dentro de seus dogmas, de forma que Deus se tornou inacessível ao povo. E se as pessoas quiserem algo de Deus, precisam pagar por isso, precisam da bênção deles, porque senão Deus não ouve as orações deles. E a gente vê pessoas desesperadas, né? Para que homens orem por elas, como se Deus não pudesse ouvir aquilo que está no coração delas. Criaram uma ideia de hierarquia, de santidade, assim como os judeus criaram. O publicano não tem chance nenhuma, ele precisa da minha intercessão diante de Deus, pensava assim os sacerdotes. E hoje também pessoas tratam assim. Eles criaram hierarquias, se julgam mais santos que os outros, né? Então, se você quiser a graça de Deus, vem pedir oração para mim, porque eu e Deus somos assim, cara. Se eu orar, acontece. As pessoas vão criando esse conceito. Ah, não, tem que ser ele. Tem que ser aquela pessoa. E no fundo começam a idolatrar, se tornar dependente daquelas pessoas e são manipuladas por estas pessoas, que acabam usando até mesmo, né, da própria culpa que as pessoas já trazem sobre si, um sentimento de se sentirem pequenas, pecadoras, e acabam manipulando isso e não mostram a graça de Deus. E o erro estava, porque eles não perceberam que na verdade este Deus queria ensinar para eles o quanto Ele era santo, mas esse Deus santo, Ele desceu, e veio até nós, se fez homem, e andou no nosso meio como pecador. O próprio Jesus nos ensina isso, sendo Deus encarnado, que o Deus santo, 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 se relaciona com pecadores. Veja só o que diz Lucas, capítulo 15, verso 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus, os mestres da lei, estes homens religiosos, que passaram a manipular a graça de Deus, que falaram, não, Deus é muito santo para aquelas pessoas, Deus jamais vai se aproximar daquelas pessoas. Diz o texto que criticavam Jesus, e olha que este homem recebe pecadores e come com eles, quer dizer, como que ele, né, pode receber pecadores? O Deus Santíssimo tem prazer em te abraçar, o Deus Santíssimo quer se relacionar com você. Deus não se associa com o pecado, é diferente de Deus desejar se relacionar com pecadores. São duas coisas diferentes e que nós precisamos entender e compreender, porque Deus sempre veio atrás do ser humano. E o próprio tabernáculo, quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele diz, faça o tabernáculo, e as tribos ficavam ao redor, como quem diz, eu estou no meio de vocês, eu estou junto com vocês. Agora, o fato de Deus se relacionar com os pecadores não significa que Deus pecou, não significa que Deus peque, e não significa que Deus se associa com o pecado. Deus se relaciona com você, e quando você crê em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus, Deus vem habitar em você, mas quando você está, e você é pecador, e você faz, não é? Comete pecados. Entretanto, Deus não se associa com o seu pecado. Porque se fosse de tal forma como pensavam, o Espírito Santo nem deveria habitar em nós, para começar, né? Porque nós já somos mesmo pecador, e Deus não ia chegar perto de nós. Ou quando nós fôssemos pecar, o Espírito Santo saía correndo, largava a gente, falou, opa, não, isso eu não vou me associar com isso, né? Não, ele se entristece, não é isso que a Bíblia fala? Ele se entristece dentro de nós, né? Mas ele não se mistura, na verdade, com o pecado, e nós precisamos entender isso. Deus veio para o pecador, eu vim para os que são doentes, não para os sãos. Ele veio por você, Ele veio por mim. E se você está aqui hoje,
e você pensa que não merece a graça de Deus, eu quero que você saiba nessa noite, que foi por você que Ele veio e morreu numa cruz, que foi por você que Ele se fez homem, para que você pudesse conhecê-lo melhor. Se você se considera indigna de falar com Deus, não, eu sou pecador demais, eu quero dizer para você que Deus deseja te ouvir, que Deus está de braços abertos para te ouvir. E quando nós olhamos aquela figura do tabernáculo, nós vimos que o véu, que ali cobria e separava o homem de Deus, diz a palavra de Deus que o véu foi rasgado. Quando Cristo na cruz morreu, o véu se rasgou, de cima para baixo, o véu se rasgou, o véu se rasgou, o Santo dos Santos ficou aberto, para que todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, possa entrar na presença de Deus. Não é uma exclusividade dos apóstolos, não é uma exclusividade dos profetas, de pastores, de evangelistas, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus. O véu se rasgou, o acesso a Deus está dado a você, que aqui nessa noite se encontra. Deus quer te ouvir, quer te abraçar. E quando aqueles homens iam na presença de Deus, e eles tinham que passar pelo altar de bronze, o altar de holocausto, isso significava que para chegar até Deus, primeiro ele trazia uma oferta. Trazer uma oferta significa um ato de arrependimento. Aquele que vinha e oferecer uma oferta era aquela pessoa que reconhecia o seu pecado e que sabia que necessitava da purificação e do perdão de Deus, então ele vinha e trazia uma oferta. O que Deus espera de você para entrar na presença dEle é que você se reconheça como pecador, que você esteja arrependido. Então você tem acesso, porque o sacrifício você não precisa trazer, porque Cristo já fez por você, Ele já morreu na cruz por você. A segunda lição do tabernáculo para nós é que Deus dedica-se a defender sua glória. Diz aí em Isaías 43, versículo 7, eu vou ler só um pedaço desse texto, diz assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. O que o profeta Isaías está dizendo é o que Deus tinha colocado na boca dele, e Deus está dizendo que criou você, que criou eu, que criou Israel, que criou o homem para a sua glória. A quem eu criei para a minha glória, está dizendo Deus. Eu formei e eu fiz. Ele fez para a glória dele, você nasceu para a glória dele. Nós fomos criados para a glória dele. E nas palavras de John Piper, um teólogo reformador dos nossos dias, ele diz que glorificar a Deus é magnificar, revelar e exibir a grandeza de Deus. Quando nos desviamos deste projeto no Éden, nós nos desviamos desde a do Éden com Adão, nós deixamos de dar glória a Deus, porque nós buscamos o que é a nossa própria glória. Quando nós nos desviamos desse projeto, nós ferimos a glória de Deus. E eu vou dizer aqui, na verdade, que nós roubamos a glória de Deus. Por quê? Nós fomos feitos para a sua glória, para a glória de Deus. E quando eu deixo de dar a glória para Ele, quando eu deixo de viver de maneira que Ele seja glorificado, eu estou roubando dele o que lhe é de direito, a sua glória. Entenderam? E Cristo veio para colocar de volta, isto é, para nos recolocar no plano original, para nos levar de volta a glória de Deus e vivermos para a glória de Deus. Cristo morreu naquela cruz para que a glória de Deus fosse restituída através de nós e em nós. Veja só que
O apóstolo Pedro escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para anunciar a grandeza de Deus. Nós não vivemos para a nossa grandeza, nós não vivemos para anunciar a nosso nome, a nossa grandeza, nós vivemos para anunciar a grandeza de Deus. O véu, eu volto aqui a lembrar, representava a separação entre Deus e os homens, a separação do santo e do pecado. Ninguém podia entrar na presença de Deus, exceto o sumo sacerdote, e uma única vez no ano. Mas Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou na presença de Deus e ofereceu na cruz a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo. A aceitação de Cristo como oferta, sacrifício diante do Pai, foi confirmada com o rasgar do véu, e agora todo pecador arrependido, que reconhece o sacrifício de Cristo e o aceita como Senhor de sua vida, pode entrar na presença de Deus através deste único caminho, Jesus, o único mediador, o único caminho entre nós e Deus. Este novo caminho pôs fim à separação entre o sagrado e o profano. O véu se rasgou, tudo se abriu, pois tudo se tornou para nós agora, para mim, para você que aceitou Cristo, sagrado, porque tudo deve ser vivido nessa dimensão, pois Cristo restabeleceu em nós o propósito da nossa existência, da nossa criação, glorificar a Deus. Portanto, devemos viver, como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não continuemos roubando a glória de Deus. O grande erro é que isso também foi distorcido. E alguns começaram a pensar que Jesus veio para a sua glória, e não a glória de Cristo, mas para a nossa própria glória. Que Jesus revelou ao mundo para que nós, homens, fôssemos glorificados. Não, Jesus não veio para nos glorificar, para que nós, homens, fosse glorificados, mas para que o Pai fosse glorificado por meio de nós. Os judeus também passaram a acreditar nisso, e é interessante que nós repetimos os mesmos erros. Os judeus começaram a achar que eles eram a nação que deveria ser glorificada e honrada, e eles tinham a expectativa de que o Messias viesse exaltá-los, e fazer com que eles pudessem dessa forma se tornar grande entre todas as nações, e subjugar as demais nações. Eles não entenderam o projeto do Messias. Deus havia chamado Israel para a santidade, a fim de que eles fossem um reino de sacerdotes, um povo exclusivo para Deus, com o fim de abençoarem as demais nações. Eles deveriam sim ser levantados por Deus, separados das outras nações, para abençoarem as demais nações. Eles seriam engrandecidos e exaltados por Deus, para fazer com que a glória de Deus, preste atenção, a glória de Deus fosse engrandecida, de tal forma que ela se espalhasse sobre todos os povos. Eles serviriam as demais nações como sacerdotes. Mas, entretanto, eles queriam ser servidos, eles queriam subjugar as demais nações e não entenderam o projeto. E agora eu e você somos chamados para isso. A igreja foi colocada hoje como nação santa, propriedade exclusiva, para abençoar, para, como diz o apóstolo Pedro, manifestar, anunciar a glória, as grandezas de Deus. Entretanto, o erro é que hoje também temos uma teologia voltada para a glória do homem.
E as pessoas buscam Jesus para que Jesus realize os seus desejos pessoais. Elas buscam Jesus para que Jesus possa ajudá-los a comprar o seu carro. Elas buscam Jesus para que Jesus possa ajudá-los a construir sua casa. Elas buscam Jesus para construir os seus castelos, realizar seus sonhos pessoais. E como diz Tiago, as suas orações não são respondidas porque são egoístas. Não tem nada a ver com o projeto do reino de Deus. As pessoas buscam e oram para se auto-glorificarem. Querem ser exaltadas. Infelizmente, nós temos pregações ensinando isso. E eu quero dizer a você que Jesus te ama. Ele se preocupa com você. E você pode confiar nele. O que eu estou querendo dizer para você é: descansa sua alma em Jesus. Se você ora por casa, por carro, se você está preocupado com essas coisas materiais, para de orar por isso, cresça. Para de orar por estas coisas. É engraçado que a gente vem para uma reunião de oração, você sai com o coração doendo, eu vou embora e fico, as pessoas só querem isso. Ora pela salvação de vidas. Ora para que missionários adentrem em campos, leve o evangelho. Ore para que o nome de Cristo seja santificado e não o teu nome. Viva para Cristo, que as demais coisas Ele colocará no seu caminho. Se você tem enfermidade, amém, Deus pode te curar. Ore por isso. Você precisa de saúde para pregar o evangelho. Você precisa de saúde para fazer o nome de Deus santo. Ore por isso. Mas coisas materiais, coisas físicas, não, Senhor, porque eu quero orar por coisas, né? Essa é oração infantil, de pessoas que não entenderam o reino de Deus. E quando Jesus nos fala, peça em meu nome, peça tudo o que você quiser que eu vos darei, Ele está imaginando que você é alguém que se converteu a Ele, alguém que entendeu o reino dEle, alguém que entendeu que Ele tem um plano, um projeto para os seres humanos que vão entrar nessa história com Ele. Confia nele. Eu vou dizer para você, se perguntar para mim, eu vou dizer, eu não oro por coisas desse tipo, não. Eu não oro para mim, pessoalmente. E é difícil vocês, nesses 8 meses, perguntar, é difícil vocês verem eu pedindo oração. Eu vou orar pelos outros. Eu vou orar para que os outros se convertam. Eu vou orar por meus filhos. Eu vou orar por coisas que são vidas. O resto eu confio no meu Deus. Porque eu sei que enquanto eu estiver olhando para o reino dEle, Ele cuida de mim. Todas as outras coisas que eu preciso, Ele me dará. Mas eu fico olhando aí para o meu próprio reino e não vou para frente. A bênção de Deus não flui. Porque eu não estou conseguindo deixar Deus ser engrandecido na minha vida. Eu estou buscando a minha própria glória. Essas orações não são respondidas. Cuidado. Eu quero encerrar. E diante do que nós falamos da santidade de Deus, a primeira coisa que eu queria dizer para você, assim como Deus veio tabernacular, assim como Deus veio habitar conosco, homens, e Ele andou em nosso meio, santo como Ele é, Ele andou em nosso meio, sendo nós pecadores. A minha pergunta a você nessa noite é essa: você tem se relacionado com pessoas, e eu estou pondo entre aspas, pecadores, porque nós também somos, com o fim de transformá-las em povo de Deus? Deus veio e habitou em nosso meio, tabernaculou conosco, andou em nosso meio, Deus santo, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos, habitar com Ele, e o desejo dEle é que você se relacione com as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua casa, as pessoas que fazem parte do seu círculo relacional, e levem elas para a cruz. Levem elas à santidade. Então você precisa se relacionar com essas pessoas. Ah não, eu me converti, agora eu não vou mais almoçar na casa do João, porque o João ele é espírita, eu não vou mais lá. Até antes você ia, né? Agora não vou mais, porque o João ele é um pecador. Ah, eu não sei o que, eu não vou. Para com isso. Agora que você é luz, vai, mostra a luz de Cristo que há em você, ame, abrace essas pessoas. Essa é a pergunta, você tem se relacionado?
mas com a intenção de mostrar Cristo. Seja intencional nas suas relações. Mostre Cristo. Você sabe que se pessoas não tivessem vindo até mim, quando eu ainda estava no pecado, eu jamais teria conhecido Jesus. A segunda coisa que eu quero perguntar a você. Nós aprendemos que Jesus veio para restaurar a glória do Pai em nós. Nós somos chamados para isso. A minha pergunta é: você tem vivido de forma que a grandeza da glória de Deus se espalhe através de você? Ou você tem vivido na busca de sua própria glória? E quando nós falamos de espalhar a glória de Deus, nós estamos falando de santidade. Se eu tenho vivido como Deus santo, porque quando eu tomo procedimentos, atitudes com a minha palavra, eu não falo palavras de maldição, eu não falo palavrões, eu tomo atitudes na minha postura, eu trato todo mundo com gentileza, bondade, benignidade. Eu tomo atitudes que façam com que a grandeza da glória de Deus seja vista. As pessoas olham para mim e veem Cristo em mim. Manifesto, é isso que eu estou te perguntando, manifesto a glória de Deus. Eu sou santo nesse sentido. Eu sou separado realmente para o uso exclusivo de Deus. E nós vamos falar disso, como eu disse, daqui a 2 domingos, melhor sobre isso. Mas eu já pergunto a você hoje, como é que você tem vivido a sua santidade? O que as pessoas estão vendo na sua vida, no seu proceder, no seu falar, nas suas ações? Como é que você é santo no seu trabalho? Ah, eu sou santo na igreja, mas chego lá no meu trabalho, né? Eu falo coisas que não devo. Chego no meu trabalho, eu roubo do patrão. Sabe como é que você rouba do patrão? Eu não estou falando nem de roubar lá dinheiro, né, que também pode acontecer, né? Pôr a mão no caixa, né? Mas você rouba do seu patrão, porque às vezes seu patrão paga para você trabalhar determinadas horas por dia, e aí em vez de você trabalhar essas horas com fidelidade, com excelência, você fica fazendo outras coisas nessas horas. Você vai cuidar dos teus afazeres, na hora que o patrão está pagando para você trabalhar para ele, aí você vai cuidar dos teus afazeres, ou quem sabe você vai ficar lá mandando fotinha no Facebook para as amigas ver, na hora do trabalho, no Zap, né? Hoje em dia as pessoas não conseguem mais ficar sem Zap, né? Você vai conversando com as pessoas, né? Assim, elas estão ali no Zap, né? Cuidado, porque a gente tem outras formas, a gente quando vê, está roubando a glória de Deus. Em vez de engrandecer Deus, nós estamos envergonhando o seu nome. Você foi feito para glorificar a Deus, engrandecê-lo. Não roube a glória de Deus. Feche os teus olhos. Eu vou dar 1 minuto para você falar com Deus nesse momento, para você refletir sobre isso. Você tem se relacionado com pessoas pecadoras com a intenção de levá-las a Cristo? Você tem vivido e feito escolhas que engrandeçam o nome de Deus? Deus eterno e poderoso, nós estamos aqui como igreja nesta noite, reunidos na busca de aprendermos mais do Senhor, para que nós possamos glorificá-lo com a glória que lhe é devida, Senhor. Nós oramos, Deus, para que nos ajude. Se há em mim, se há em nós alguma coisa que te entristeça, se há em nós algo, Senhor, que é torto, eu peço que o Senhor venha endireitar nesta noite, Deus, porque nós queremos ser santo como o Senhor é santo. Nós queremos ser santo mesmo, Senhor, diante este mundo corrupto e pecaminoso, porque o Senhor veio, andou neste mundo, habitou entre nós, em meio ao pecado, mas não pecou, e nós queremos andar conforme o Senhor andou, levar a tua santidade, engrandecer o teu nome,
E nós oramos para que o Senhor nos capacite para isso, nos ajude. Oh Deus eterno, nos perdoe naquilo que falhamos e nos ajude a caminhar sobre os teus princípios e valores, a termos uma vida que te engrandeça. Não nos deixa, Senhor, roubar a tua glória. Nós somos criados para a tua glória. Não nos deixe nos apegarmos a este mundo, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Porque aqueles que amam o mundo, diz a tua palavra, se tornam inimigo do Senhor. E nós não queremos nos apegar a este mundo, mas que nós possamos viver neste mundo para o teu louvor, para a tua honra. Que a nossa vida neste mundo, ela possa proceder e ela possa ser para que vidas e mais vidas e mais vidas através de nós te conheçam, Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos ser uma igreja santa. Nós queremos atender aquilo que nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós queremos ser vidas separadas, ainda que em meio a tantas injustiças, mas vidas separadas para o engrandecimento do teu nome, vidas exclusivas para o Senhor, no falar, no proceder, no trabalhar, no nosso lar, na nossa relação marido e esposa, na nossa relação pai e filho, em tudo, nas nossas relações com os amigos, nas nossas relações com os irmãos. Nós queremos viver a santidade do Senhor, de forma que o teu nome seja engrandecido. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.